o que nós estamos acompanhando? Num resumo sempre rápido para que peguemos o fio da meada, nós estamos acompanhando um conflito entre Prometeu e Epimeteu, que se expressam na sociedade humana como uma dinâmica. Lá na frente, eu sugeri que Prometeu e Epimeteu está dentro de nós, porque o indivíduo também sucumbe às forças de transformação, do coletivo. Um tema que está em pauta nesse momento da humanidade. Então, sendo assim, nós vimos que o anjo do Senhor, ou seja, aquilo que está consciente no ser humano, o anjo do Senhor, aquilo que revela a realidade que escolhe um rei, ou seja, o rei aí seria a construção, e, e essa peça tem relevância, seria a construção do que chamamos de logos. Por ser rei, e se referindo, esse pedaço ele é muito importante. Então, como o rei do Senhor, escolhido pelo Senhor, o Senhor é uma consciência em andamento. O rei, então, é aquele que, desde o faraó, do imperador, rege o coletivo humano, diante daquilo que a consciência dele, um pouco mais ampliada do que a da população, registra como prosperidade. Só para contextualizar aqui no que nos interessa também, na nossa história edipiana, ele é o pai. O pai literal, né? Pai, aquele homem que se instala dentro da família e é o provedor, aquele que vai decidir como nós vamos comer no dia seguinte, na forma das mais diversas situações ou opções. Então, esse é o rei, né, desde o coletivo até no núcleo mais restrito da família. Mas não é exatamente como a gente vê, dotado de uma configuração carnal, simplesmente. Ele é portador das decisões. Eu poderia estender isso um pouquinho mais, sugerindo que a natureza não faz homens e mulheres como se fosse uma coisa solta. Homens e mulheres têm uma uma união entre eles, como também fica claro com Doxa sugerindo ao anjo do Senhor suas considerações sobre tudo, sobre Maia, a esposa de Epimeteu, que convoca então Epimeteu a se tornar então potente. Veja que em tipos psicológicos, que é por onde se ampara o nosso trabalho hoje, para que o aspecto epimeteico numa pessoa cresça exteriormente e se torne potente, eu preciso compensatoriamente ter uma pessoa ao meu lado que faça esse elo interior. Então, ela deixa de crescer exteriormente, e se torna afetiva e acolhedora interiormente. É isso que faz Maia. Tudo isso é importante para se apresentar os próximos eventos. Termos em consideração na nossa vida pessoal e na nossa relação coletiva que esse fenômeno se instala o tempo todo, em todo lugar. Para o analista, essa condução nos orienta sobre aquilo que, teatralmente, ato por ato, né, se instala na vida do cliente.
Claro, o livro, escrito no século XIX, tem uma inspiração de Spitler, mas, mas as considerações em tipos psicológicos do Jung nos oferece uma leitura funcional, do fluxo das emoções. Para eu sugerir aqui que é funcional o fluxo dos afetos, então eles têm que ter uma finalidade, afinal. Para eles terem uma finalidade, Prometeu e Epimeteu são peças que tensionam, né, que se movimentam, num ciclo infinito, do que o Jung chama de Ouroboros, né? Para que tenha uma coisa aqui, uma outra coisa precisa forçar a roda a girar. Então, se Epimeteu se tornou um rei, autorizado por Deus, né, pelo anjo do Senhor, e ele expressa naquele instante os valores dos códigos de conduta. Além do que, ele também incentiva e movimenta as tramas econômicas. Esse tramas econômicas aqui, eu vou por um friso que isso se desenvolve em outros ambientes, não nesse, mas que vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, esse rei, esse Epimeteu, pode ser considerado hoje em dia como o dono de uma empresa, pode ser considerado como um governante, pode ser considerado como aquele que domina um determinado ambiente, de modo a expressar como esse ambiente deve se conduzir. Tanto faz se ele é presidente de um país, rei de uma nação, ou um dirigente de uma instituição. Esse fenômeno é psicológico, faz com que essa pessoa tenha uma consciência tal que lhe confere a direção dos movimentos, como um macho alfa no mundo animal. Cabe ao macho alfa administrar a direção para onde o coletivo daquele grupo se desenvolva. Então, a fêmea, no caso, tem um compromisso de, inconscientemente, inclusive, oferecer para esse macho alfa, como a gente vê na trama toda, uma linha de questionamento. No, no, no dia a dia, seria a consideração das mulheres, aí sim, do gênero tal, no estímulo ao parceiro de que ele possa se desenvolver na direção de uma potência que revele a sua capacidade de conduzir, que traga para o coletivo do seu entorno uma tranquilidade. Todo esse elemento é importante aqui, pessoal, porque nós vamos ver como esse teatro agora começa a se mexer. E esse teatro é apresentado para nós com todos os nossos clientes, sem nenhuma exceção. Todos se movimentam dentro dessa trama, individualmente, mas com essa individualidade afetando o coletivo. E o coletivo, por sua vez, afeta o indivíduo na pressão que poderíamos sugerir de uma consciência compartilhada. Um exemplo simples aqui é o fato de que um Deus, por exemplo, pode ser compartilhado por um grupo pequeno e nenhum dos membros desse grupo ousam se confrontar com esse Deus. Portanto, esse Deus é o Deus do coletivo, aquilo que todas as pessoas comum. Para que esse Deus morra,
É preciso que uma intervenção aconteça. No Ocidente que o rei, era comum que o rei que não produzisse eficácia fosse destituído pela morte, né? Cortava-se a cabeça do rei, simbolizado aí por Luís XV, Maria Antonieta e tantos outros. Veja, é simbolizado, significa que essa cabeça já não pensa direito, já não traz prosperidade. No Oriente, ao contrário, o rei ou o imperador que perde o controle do seu povo, ele é instalado numa espécie de meditação, onde ele vai ouvir as palavras do Senhor, de um Deus magnânimo que diz: faça desse jeito e agora pode voltar. De qualquer maneira, entende, pessoal, que o aspecto masculino é esse elemento que tem como referência psíquica a ideia de direção, a ideia de para onde vamos. É importante aqui no desenvolvimento desse teatro. Bom, considerando esses elementos, a gente vê que a trama vai se desenvolvendo. Epimeteu se torna aquele que pensa o certo, já que pensar o certo é trazer conforto, alimentação e regras, né, para a sociedade se comportar. E Prometeu, então, já se instala fora desse contexto autorizado. Então, Prometeu é aquele que não pensa igual o Epimeteu, e a gente vê que, portanto, não vai conduzir o conjunto das pessoas para a mesma direção que Epimeteu escolheu. Ah, então ele vai na direção contrária? Não, ele vai em outra direção. Mas vejam que esse sistema inclui assim, pessoal. Aí tem um outro bloco. Se nós estamos falando de uma instituição grandiosa que define quem pode ser o rei, e essa instituição chama-se de Deus, diante disso, há uma linha dentro do próprio Deus em que as duas partes estão contempladas. Para que esse Deus diga, você tem que jejuar, ou você, quinta de manhã, tem que dar 3 pulos com o pé direito, porque senão o mundo vai desabar na sua cabeça, e você faz isso para ter uma reserva de sentido. Ou eu posso fazer uma promessa para um Deus muito comum, se ele me atender. Às vezes ele não atende e a pessoa fala: Deus não gosta de mim, mas o problema está na proposta da promessa. E a gente discute isso em outro fórum. Mas o fato é que a gente espera algo. Nós nos sentamos todos os dias esperando que coisas boas aconteçam. E para que coisas boas aconteçam, nós vamos agora entrar nesse bloco, né, nos próximos encontros, que vão sugerir como coisas boas precisam se instalar. Não sei se vocês estão entendendo, então, que tanto faz se é na cabeça de um rei, que administra milhares, milhões de pessoas, mas que também todas essas pessoas estão sob a força epimeteica, prometeica. O lado mais conservador epimeteico diz:
não mude nada, assim está bom. E o lado prometeico vai dizer: não, vamos mudar isso que o mundo está ficando ruim. Eu diria sem graça. Essa estrutura, ela habita todos nós. Sobre movimentos que a gente faz, como, sei lá, escolher que meia que eu vou pôr. Eu posso olhar e dizer, vou com essa daqui. Não, diz uma voz, mas está muito frio. Ah, é mesmo, então eu vou com aquela lá. Parece bobagem isso, mas esses pontos de decisão acontecem nas nossas vidas, não sei quem calculou isso, 3 milhões de vezes por dia. Nossa, É, como você aí, né? Você decidiu por essa blusa. É verdade, você decidiu por essa blusa, mas há pouco tempo atrás, há um minuto atrás, você ainda não tinha decidido. Aí as pessoas falam, mas isso é óbvio. Não, 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 é isso, não é óbvio. É uma decisão em construção. A própria, por isso que eu falei, o Fernando me perguntou na terça-feira se eu ia ter o encontro hoje. Eu não vi, eu vi a pergunta dele, mas fiquei tão atrelado com tantas coisas, que eu falei, amanhã tem que falar para ele, amanhã tem que falar para ele. E aí chegou hoje e eu falei, nossa, hoje eu tenho que falar para ele. É, verdade. entende que esse hoje eu tenho que falar para ele surge depois de todos os tenho que falar para ele que não produziram a ação. Eu não falei. E é aí que as pessoas não podem, na minha visão, na minha leitura que eu defendo para os clientes, serem condenadas por isso. Porque as decisões elas vão se somando e construindo um resultado na vida de todos nós. O que o analista estuda é esse movimento, e como tudo isso se acrescenta na consciência, exatamente para facilitar a capacidade de mudar o contexto, para o próximo segundo. É uma explicação que muitos aqui conhecem. A gente analisa um cliente que toma uma atitude sempre igual na vida, tomada, né? Essa decisão é tomada pelo rei da cabeça do indivíduo, aquele aspecto que diz isso é certo, é, na forma, do conjunto de condutas assimiladas na família, uma estruturação que Freud vai chamar de Édipo, mas que a gente hoje entende isso como um sistema psicodinâmico. Eu, então, me identifico com esses valores, me coloco à disposição desses valores, como tanto Epimeteu quanto Prometeu o fazem. Epimeteu tem que fazer isso em sintonia com os valores apreciados pelo coletivo, e Prometeu tem que desafiar isso, porque senão nós não teríamos uma consciência em expansão e um sistema sobre outras leis. Nós ficaríamos para sempre como a formiga carregando folhas, sem pensar em se modificar. O padrão de comportamentos do ser humano inclui sua capacidade de mudar o comportamento, de estender, de ampliar o padrão, mesmo que atrás dessa capacidade de ampliar o padrão seja um padrão. O padrão do ser humano é ampliar o padrão. Essa é a dinâmica que estamos trazendo. Bom, Marcos, oi. você falou, pelo que eu entendi, que
alguma coisa interna, Hum, um terceiro membro aí, indica uma direção. sim. Essa uma coisa interna indica sempre as suas direções? Do Epimeteu e do Prometeu? Não, mas não é interessante a sua questão, que combina com tudo que eu estou dizendo. A ciência já percebeu que nós temos dois grupos de neurotransmissores. Grupo de quatro neuros. E cada grupo desses decide as ações, né, ou melhor, decide não, estimulam, concluem, constroem as ações decididas pelo cérebro. E é bem junguiano isso, porque como é que o cérebro faz isso? Até aí, a neurologia, né, procede. Ela diz: o cérebro vê uma situação, seja ela imaginária ou não, vê uma situação e decide, né? Entre, entre eu ver a situação e decidir, eu tenho, também não sei quem fez esse cálculo, 1,02 segundos em que o cérebro vê a situação e toma a decisão. O Jung coloca isso logo no primeiro encontro, no primeiro bloco que eu defendo, é que o ser humano precisa de um evento para tomar uma decisão. Ele não toma, mas aí o ermitão, toma que decisão? Um monte de decisões. Ele tem que estar num lugar em que essas decisões são exigidas. O que eu vou comer, vai chover, coisas desse tipo. Qual é o meu lazer? Então, para o nosso trabalho, o que eu estudo com os meus clientes é como ele toma a decisão, o que ele vê quando ele está tomando a decisão, e eu questiono, mas se você está tomando essa decisão, que resultados você colhe disso? Veja, Su, então, que a neurologia percebe que os neurotransmissores de avançar só podem fazê-lo se o cérebro decidir que vai, ou de recuar se o cérebro decidir o que recua. Não é simples assim, porque tem um conjunto enorme de considerações para isso acontecer. Isso, isso está conveniente registrado no trabalho da análise. O cliente toma aquela ação e toma aquela ação e toma aquela ação. Então, o que ele vê, que as pessoas falam, né, o que ele vê, gera uma resposta físico-motora e emocional, decidida por um conjunto de fatores que o cérebro decifra. Então, não há um indivíduo em si que decide isso. Há alguma coisa no indivíduo que decide, vou fazer desse jeito. Vou comprar o ingresso do filme ou não, vou ou não vou. Vou beijar essa pessoa ou não, vou ou não vou. É Nenhuma como dessas. se Aham, um órgão do cérebro, como se soubesse toda a esfera aqui e ele manda o estímulo sim, para se resolver aquela questão, é isso? sim, sim, perfeitamente. Mas joga isso dentro de um mapa e olha para esse mapa e faz perguntas sobre o movimento desse mapa sul. Tá, então, veja, se, por exemplo, você é fiel ao Deus XY, né? Quem te ensinou a ser fiel ao Deus XY? Seus pais que foram na igreja do Deus XY, que, né, como eu falei, toda quinta-feira de manhã dá três pulinhos,
que é obrigado a jejuar no dia 12 da meia-noite às 2 da manhã. Tudo isso é uma disciplina que o indivíduo absorve na imersão dele dentro da família. Senão, você não teria o coletivo como como essa consciência coletiva que força na direção do indivíduo. Então, o indivíduo é forçado a convergir para esses valores. Vamos supor, então, que você tenha gêmeos, e que, então, essa linha de conduta já encontre um impacto no esgotamento da sua própria concepção do que é a realidade. Então, um dos gêmeos vai ser conduzido para firmar esses valores e o outro para negar esses valores. Então, é muito comum que Prometeu e Epimeteu estejam instalados, em irmãos gêmeos. Como eu já disse, né, na história dos carregadores de tijolos, que um carregador de tijolo tem que ser forte, mas aí nasce um que é franzino. Veja, ele já é prometeico. Ele já não vai dar certo para aquilo que é certo, carregar tijolos nos braços. Então, ele inventa, essa é a tensão, ele vai inventar um carrinho puxado por cavalos, por bode, alguma coisa que tenha, e ele consegue, então, achar uma saída contra a sua fragilidade física que contemple uma evolução das condutas. Então, veja que esse desmembramento da educação é feita desse jeito. Por isso que o ser humano, dentro de uma família, herda os costumes dessa família. Não é porque é um azarado se a família é cheia de alcoólatras. Não é isso. Nós temos que decifrar qual é aquilo que, nesse caso do alcoolismo, por exemplo, a gente diz que o alcoólatra é a doença da família. Como assim é a doença da família? A família já não quer seguir uma rota e o alcoólatra, por exemplo, ou o que hoje está na moda, colocar os filhos como, de um jeito ou de outro, limitados. TDAH, autismo, qualquer coisa que os pais reconheçam que ele não serve para nada, ou que ele tem dificuldades para servir aquilo que eu acho que servindo vai dar certo. Quando uma cliente me traz isso esses dias, que diz que o marido dela arrumou um curso de diplomata para o filho de 13 anos. E o filho falou, mas eu não quero ser diplomata. Não, vai ser muito legal, você vai ver, você vai conhecer pessoas, vai ser ótimo. E ele diz, mas eu não quero ir. E aí a mãe diz para ele, vai, não deixa o seu pai nervoso, ele está tão carinhoso nesse projeto, vai lá. E a mãe, que é minha cliente, diz assim, meu marido está maluco, meu filho vai ser engenheiro. Oi? Entende? Se você fala assim, peraí. O seu marido está maluco, querendo que seu filho vá ser diplomata, e você é sã dizendo que o seu filho vai ser engenheiro. É isso que você está dizendo. É, Ninguém perguntou para o menino o que você quer ser. E se ele disser tocador de tuba, vai tomar um peparote na orelha e vai, né, ouvir do pai, você está maluco, moleque? Quem é que vai dar certo na vida tocando tuba? Pelo amor de Deus.
E esse menino agora tem um desafio existencial para resolver. É isso que está nas nossas casas, é isso que está no nosso estado, é isso que está em nós e é isso que está no planeta hoje. Alguém vai dizer, isso não vai dar certo, seus panacas. Esse é o nosso trabalho, como você vê, Su. Ele tem uma consciência em andamento que apresenta os confrontos. É, tudo isso que eu estou dizendo aqui é para amparar a leitura do capítulo do livro do Spitzer, e para nós entendermos, decifrarmos como o livro sugere uma rota organizada, mesmo que essa. Eduardo, senhor Bicudo, que prazer vê-lo nesta manhã. É nebulosa. Muito bem. Oi? Peraí, que eu estou sem. Não, eu que estava com o fone. Ah, tá. Então, eu estou dizendo ensolarada da forma que eu vejo. Não, que ele está lá em cima, tá, né, o sol. E bem no nosso tema aqui que eu estou abordando, que fala disso, fala de aquilo que está sob a luz do sol é aquilo que eu compreendo ou não. Eu preciso iluminar esse recurso. Eu posso olhar para, né, a sua esbelteza e dizer que você vem emagrecendo, por exemplo. Mas eu não saberia que você está emagrecendo se eu não visse. Você poderia dizer para mim, eu já emagreci, hein? Aí, com esse escuro aí, eu diria, tá bom, vou ter que acreditar. Esse é o nosso tema aqui. Mas voltando então, pessoal, ao tema dessas tensões em desenvolvimento, como vocês veem, existe um sistema instalado que diz eu sou a verdade, o caminho e a vida. E um outro sistema dizendo acho que não. Entende isso? Que as duas coisas estão dentro de um único indivíduo. Ah, tá. Todos nós temos esses dois elementos. Tá. Porque isso vai desenhar os próximos embates. Vamos supor que um casamento tivesse uma crise, uma suposição que quase não existe. Nunca vi isso. Não, também não. E veja, pessoal, se a gente entender que as duas partes desse casamento estão numa luta interna e não externa, luta essa que é apresentada por um conceito de viver de ambas as partes, que questiona o conceito instalado anteriormente. É isso que o Freud vai chamar de Édipo. E nós vamos estudando isso de várias maneiras. Como é que cada um aqui se tornou um eu? Se tornou um eu porque um dia você olhou no espelho e falou, sou eu. Mas essa imagem, né, gravada no espelho, que você identifica como eu, segue todas essas rotas que eu estou defendendo aqui. Segue a rota de uma identidade emocional forte, maior que as demais, em que eu vou manter esse eu vivo a todo custo. Segue a ideia que se eu sou eu, então o outro não sou eu. Dentro dessa linha que eu estou determinando aqui. Se o outro não sou eu, então o que eu sinto na relação com esse outro define a gravidade, define as tensões de eu deixar de ser eu. Porque eu sou eu dentro da tribo A. Se eu me apaixono por alguém da tribo B,
nós dois estamos com um problema agora. Na tribo B eu não sou eu, porque eu sou eu na tribo A, e vice-versa. Na tribo A eu não sou eu, porque eu sou eu na tribo B. E aí, casamento de israelense com palestino fica difícil, né? Porque são eus definidos dentro de um contexto. E daí para frente, a luta nas relações afetivas está nesse embate, como não é eu que vou aceitar o outro, é eu que preciso me transformar para ver o outro além do que eu sou. Senão eu vou ficar me vendo no outro como se o outro estivesse sendo outro. E qualquer outro. Pode ser um homem olhando uma mulher e vice-versa, pode ser uma cor de pele, pode ser uma religião, pode ser uma língua diferente. As pessoas acham que elas são eu, elas não entendem que não. Mas eu tenho que ser eu, né, para defender aquilo que eu herdei até que a morte nos separe. Até que eu morra para quem eu era e me torne aquilo que compreende o outro. Por isso que eu vou defender aqui, pessoal, que se você brigar com o outro, essa briga é interna. O trabalho do analista é ouvir o que cada um pensa, sem dizer está errado ou está certo. Eu vou questionar o que que você colhe do jeito que você pensa. Essa é a lei do Epimeteu em todos nós. E o Prometeu dentro de nós diz: isso é uma merda, não dá para viver desse jeito. Acabou. Aí é que nós estamos, nesse momento, construindo esse ponto. Diga, Paty. Então, a gente poderia, como a gente poderia dizer que tem uma espécie de uma elasticidade desse trânsito que cabe dentro de cada indivíduo, que, por exemplo, no caso da Miss Miller que você está dando lá na outra turma, não tinha espaço, né? Porque entra junto com esse processo, entra também uma regulação entre esses, né, entre o superego e o self, para que se possa fazer Acabou. essa, né, essa transformação, mas dentro de um limite onde não transborde, né, dentro das possibilidades. Até sim, não, o superego e o id são o self, né? O self, ele é o ponderador disso, como nós vamos ver já já. Mas não sei se o termo elasticidade funciona, porque ele não tem esse jogo que a gente estuda, como o ser humano pode, se conscientizando, construir um caminho para outras pessoas, que passa por dentro do mecanismo de conscientização. Senão, é mais ou menos isso. Tipo, a pessoa vai passando pelos processos alquímicos, né? Assim, vamos supor, tirando, drenando, queimando, enfim. Isso, Aí você está dizendo que naturalmente os isso. conceitos dessa transformação, né, que você ilustra entre os irmãos, vão se instalando e que a gente não precisaria se preocupar frente ao nosso cliente ou até na nossa própria história, até onde isso pode ir, porque isso vai acontecendo. Não, não, Vai. não... É, o analista não precisa se preocupar. Ele vai se preocupar porque, para ele ver o que está acontecendo fora,
dentro dele isso tem que se transformar. Então, ele vai se preocupar. Então, Senão, dentro. você quer dizer, Uhum, vou escolher, você quer dizer. por favor, Então, eu estou imaginando que todos os pedacinhos estão dentro, estão dentro, mas todos. precisam ser mostrados lá fora para que eu me veja num, no outro, no outro, no outro. Hum, é um pouco mais dinâmico que isso, Su, mas sim. Você se vê, por exemplo, no seu gato, e Hum, você vai dizer, mas como eu me vejo no meu gato? Eu falei lá atrás, não é, que o cachorro e o leão são projeções, são estruturas que a gente empresta no exterior, para definir, para descrever, para sofrer a relação. E sofrendo a relação, essa relação é igual a muitas coisas. Pega a sua coisa mais dileta aí, pá, joga no chão e quebra. Por que que você vai sentir uma tristeza de quebrar o bule da vovó que ela te deu quando você tinha 5 anos e vai dizer, você sempre vai lembrar da vovó quando olhar para esse bule? tadinha da vovó. Tadinha da vovó, exatamente. É, entende? Por que você vai ficar triste? De repente ele quebrou, você varre, joga fora e continua conversando com as pessoas sobre tudo. Esse é o movimento dos afetos. Forçar as narrativas para que a gente decifre quais são os elementos que significam dentro do indivíduo. Em outro ponto, Hum, essa significação também se dá através de metáforas, já que eu não tenho a narrativa específica. Se eu quero, então, me despedir da minha avó, mas não tem bullying nenhum, como é que eu vou me despedir da minha avó, se já não há bullying? Eu vou contar uma história, uma lenda, ou, nossa, você viu, o meu vizinho, a avó dele faleceu, que horrível. Ele está, ele está inconsolável. Então, a pessoa empresta, como você falou, tadinha da vovó, né? Eu empresto uma metáfora para dizer que agora a minha vovó também está morta. Se você é roubada numa conta bancária, é uma suposição que pode acontecer com todos nós, né? quase todos nós. Mas o ponto que você, então, tenha, passe por essa experiência, a minha provocação é: existe o ladrão? Não. Respondendo à sua pergunta, tudo o que está fora de nós só existe dentro de nós. Um dentro que não é um dentro como se fosse sólido, é um dentro como se fosse uma construção da consciência que se desenvolve dessa maneira, trazendo os afetos, raiva, alegria, qualquer coisa que me coloque numa posição de conscientização que eu tenho sobre isso. Nós usamos óculos porque a gente acredita que tem que usar. Aí você vai no oftalmologista que vai dizer, grau XYZ, você se enganou. E a gente acredita.
Aí você vai dizer, nossa, mas como é que faz para a gente não acreditar? Não sei também. Isso. Não sei, porque isso implica, como vocês estão vendo, numa série de valores inseridos que nós damos fé. Esse é o rei. Nós damos fé a isso. Nós dizemos, nossa, isso está acontecendo comigo. Nós não questionamos além disso. Não é nosso costume fazer isso ainda. É, Quando eu digo para uma cliente ou um cliente, meu filho está no TikTok, e eu falo para eles, dá mais um telefone para ele. Agora ele tem dois TikToks. Veja, por que a pessoa vai brigar comigo? Porque ela não acredita que ela seja capaz de oferecer confiança para a própria filha, filho. Então, não, eu tenho que tirar o TikTok dele, porque esse TikTok apresenta a minha desconfiança de mim mesmo. Eu acredito que se ele usar o TikTok vai dar errado. Voltamos para a tuba lá atrás. Voltamos para a ideia de que se meu filho tocar tuba, ele se lascou na vida. E se ele for um filho dileto, daqueles bem diletos mesmo, ele se lascou na tuba. Eu estou tentando defender aqui o conceito epimeteico da realidade que está em vias de se dissolver. Então, esse capítulo agora, o conceito de realidade está se encaminhando para uma dissolução. E as peças dessa dissolução começam a aparecer. Elas começam a aparecer já desde o nascimento. Epimeteu e Prometeu estão unidos e depois são separados, com todos nós. Então, eu projeto um dos lados e me reforço do outro. Tanto faz aqui, pessoal, se eu sou progressista ou conservador, tanto faz, os dois estão dentro de mim. De qualquer maneira, as tensões para o amanhã estão acontecendo dentro de mim, não fora. O acordo em aceitar que as mudanças em andamento sejam feitas, vão ser feitas dentro de mim. Eu vou torcer para alguém perder por conta da minha angústia projetada. Então, se eu digo, tanto faz quem ganhar. Então, eu me alio aos eventos em andamento. Tanto faz se meu filho vai ser diplomata ou tocador de tuba. São estruturas, como vocês veem, pessoal, todos presentes aqui, que elas são difíceis de serem modificadas, a não ser com o drama que vai se apresentar agora para todo o ambiente. Tem um drama entrando no horizonte. O drama começa com a joia que se apresenta e ninguém vê. Não vendo, ela é desconhecida, nebulosa, ninguém vê, e todo mundo diz. Olha que engraçado, né, nesse sentido. Todo mundo diz: ah, então não serve para nada. Né? Então, é só uma bijuteria. Tá? Esse desdém, ele também acontece no processo analítico, na forma de essa pessoa não vai dar certo. Eu falo para alguns clientes
Bom, achar defeito no outro é uma conveniência, porque você vai dizer, veja onde entra a joia. Então eu estou me enganando. Não, não é simples assim. A joia, ela não é só um momento instalado num único indivíduo, mas ela se desenvolve dentro de nós. Ela vai se desenvolvendo. Aquela pessoa pode fazer 10 vezes a mesma coisa, e eu discuto com os clientes por que é que você se irrita com isso. Não estou querendo amenizar a irritação, mas estou querendo estudar o que vai dentro do indivíduo nesse embate. Então vejam, pessoal, aí o anjo do Senhor, que é responsável como anjo do Senhor na comunicação entre Deus e o homem, e que Epimeteu, o meu serviçal, como ele coloca no livro, quer dizer que eu sou dileto defensor, né, da minha justiça ou da minha idoneidade ou até da minha ai caramba respeitabilidade. Homens e mulheres. É interessante, então. Vamos supor que eu vou pegar. Os exemplos são todos reais aqui, pessoal. Então, um cliente me diz: Acho que a minha esposa teve um caso com meu melhor amigo. E eu falo: É possível, é. Mas o que você quer fazer com essa informação? Quer ouvir dela? Então, se ela fez isso, ela vai te contar. Aí ele fica assustado. Eu falei: Não é. Você quer ouvir ou não quer ouvir? Claro que você quer ouvir, mas quando eu digo que você vai ouvir, você já fica com a dor no peito. Meu Deus, e se ela fez isso mesmo? Tá, então veja, vamos falar de você e de como você coloca nessas pessoas adjetivos que você teme. É, também não dá pelo tempo aqui, pessoal, de eu estender muito esse tema, mas veja, já está dentro dele o que ele acha. E se ele acha tão profundamente isso, isso tem que acontecer. Então, se ele acha que ela teve esse caso, então ele tem que ouvir dela que isso aconteceu mesmo, para ele trazer para a terapia aquilo que já está dentro dele. Não é ele que acha que a esposa achou que o amigo é um cara muito legal, né? Ele não sabe que é ele que acha que o amigo é um cara que pode pegar a esposa dele porque ele não consegue. Pessoal, tudo que eu estou dizendo aqui envolve o que está sendo vencido, o que está morrendo e o que está nascendo. Todas as torturas que eu estou colocando aqui, e não são das piores, né? São torturas que envolvem essa passagem. Você quer ficar no passado ou quer ir para o futuro? Essa joia que está aí, ela sugere isso. Existe um momento que, se você descobrir a mim mesma dentro de você, a joia, o que o Jung vai chamar de individuação, de automorfismo, você acha a sua relação de confiança. E aí, vamos lá. O anjo de Deus está morrendo. Aí, nesse próximo capítulo, então, o anjo de Deus fica doente e simbolicamente, isso significa que um sistema
de pensar, um sistema ético-moral de pensar está morrendo, qualquer que seja esse sistema. Nesse momento, a esposa do meu cliente tem que ser uma mulher que não, entre aspas, o respeitou, ou seja, ela cometeu adultério. Mas ele quer que isso esteja em andamento, né? Porque ela então está ferindo, abusou da regra 3, como diz a música. Veja, olha que legal, pessoal. Olha agora que legal. O anjo de Deus está morrendo, os valores ético-morais dentro de todos nós estão morrendo, todos. O meu valor ético-moral significa eu não roubo ninguém, mas eu quero roubar e não sei disso. Aí eu aponto, eu falo sempre da historinha que eu falei para um cliente, e eu falei assim: vamos lá, assiste um programa desses em que alguém diz um bandido morreu. Aí tem uma senhorinha lá tricotando, é, e caramba, o apresentador diz: morreu o bandido. Ela diz: tem que morrer mesmo, sem vergonha, desgraçado. E eu falei para o meu cliente assim: essa velhinha roubou. Ela espia o ato dela no outro. E espiando o ato dela no outro, ela reconhece a sua impotência. Ele é bandido, né, porque não tem competência para ganhar o seu dinheiro, então ele rouba, ele corrompe, ele sonega. E aí o meu cliente estava me olhando assim: minha mãe roubava o meu pai. Eu falei: então, eu contei essa história, por quê? Porque ele queria que o vizinho dele falisse para que ele pudesse aumentar a empresa dele. Eu falei: é muita covardia, né? Então, você não tem cacife para construir uma linha de potência e quer que o outro vá à falência, ou que morra. Aí é melhor ainda, porque se ele for à falência, é capaz de ele ainda se reerguer. Então, que ele morra. Aí é melhor que o bandido morra. Assim, se todos os bandidos morrerem, então eu não vou ver a mim mesmo no espelho. Se todas as mulheres são vulgares, então não sou eu que não sei dar para minha esposa uma potência, de orientação e de colheita. Veja, pessoal, essas tramas todas que eu estou montando aqui, elas são a presença do que nós vamos assistir, porque aí o anjo do Senhor está morrendo, deixa eu desenvolver aqui, o anjo do Senhor está morrendo, ele diz então para Doxa: mas eu vou morrer em paz, meus 3 filhos, ele não vai usar à toa o fato de serem 3 filhos, vão seguir adiante com os meus valores. Então, vou morrer tranquilo. Aí dá um salto em tudo isso. Agora está chegando a hora prometeica. Veja que ele está olhando para os filhos, dizendo: eles vão seguir, o que deve ser feito. Deve ser feito. Aí dá um salto e tem uma festa lá no Berremont. Berremont, uma espécie de inimigo infernal, um monstro, que aparece
na forma do Kraken, da história eu não me lembro agora do Jazão, eu acho que é. Ou que aparece na história de todos os seres humanos, na forma do dragão. É um monstro enorme, né, que é capaz de destruir tudo. Então, o Berremonte é o rei, e ele mesmo se reconhece, o meu inimigo está morrendo, que é o anjo do Senhor. É, e ele convoca os seus assessores para dizer: vamos atacar. Morrendo o anjo do Senhor, se nós tomarmos o poder, nós vamos então inserir uma nova ordem. Mas aí as pessoas vão dizer corretamente, né? Não por acaso vocês veem isso no planeta hoje, os assessores dele, olha, mas não dá, né? Eles têm exército. Isso está escrito no livro, pessoal, não estou pegando nenhuma alusão externa. Eles têm exército, a população gosta daquele jeito de viver. Como é que nós vamos convencer a população a ficar do nosso lado? Spitzer, em 1886, não é Brasil em 2026, nem planeta Terra, porque isso é arquetípico. E é dentro do indivíduo. Como é que o adolescente diz: como é que eu vou me livrar dos meus pais? Se ele é forte. E aí tem história de Stoffen e de um cliente que é bem legal essa história e que me conta assim: meu pai deu uma bronca na minha avózinha de 90 anos, mãe da minha mãe, e foi estúpido. Eu falei para ele assim: pai, não faça isso, que coisa mais agressiva. Aí ele se enfurece na minha direção e diz: da sua casa quem manda é você, aqui quem manda sou eu. Epimeteu, mantendo as leis ético-morais da família. E ele diz: nós entramos numa discussão intensa. E quando veja, e quando eu vi que a garganta dele estava desse tamanho, eu falei: ele vai infartar. Eu parei de brigar e me retirei da briga e fui para o meu quarto para me preparar para a balada. Muito legal. Então, veja que ele me conta essa história e diz assim: aí fui para a balada, mas antes de sair, eu falei para o meu pai: mas eu te amo, hein, pai? Veja que ele quase matou o pai. E quando viu que ia matar o pai, voltou atrás e diz: eu te amo. Não tenho forças para administrar a minha vida. Aí transcorre a sessão e tal. No final da sessão, ele disse que estava meio sonolento, ele dormiu no sofá, na casa do amigo. Eu falei: nossa, a balada foi boa, hein? Ele, ele falou assim: não, meu pai comprou um revólver novo, eu fiquei com medo que ele estivesse atrás da porta e me dar um tiro. Eu falei: onde você tira essa cena? Quer dizer, você ia matar o seu pai, né? Veja, você ia matar o seu pai quando você viu que ele ia morrer, então você diz: mas eu te amo, já se preparando, né, para que ele não te mate quando você voltasse. Ele comprou um revólver novo. Veja que cena arquetípica é essa, que cena, bem essa que está no livro do Spitzer. Então, o Berremonte, né, que está tomando o meu cliente, o toma com ares de agressividade: vou matar o meu pai. Mas aí, quando os assessores dizem: olha, mas veja,
tem o povo, todos dedicados à lei desse homem. Puxa, não vai dar, né? Tem todo mundo obedece esse pai. Se você tem certeza que você vai matar, não tem força, você não tem poder sobre o povo. E aí, então, Berremonte diz: puxa, você tem razão. Como é seu nome mesmo? Ele pergunta e o outro responde Leviatã. Isso é Spitler. Leviatã e Berremonte se unem, de fato, na Bíblia, inclusive. Então, que estruturas são essas da psique individual projetada? Quem é o nosso Berremonte? É aquele que quer que o amigo tenha feito algo para eu destruir tudo. Eu não sou capaz de destruir tudo. Então, se ele foi possuído, né, por esse monstro, esse Berremonte, ou se vocês olharem sem querer, aquele ato falho que alguém deixa um telefone, geralmente, vamos por aí, o cônjuge, e aí você entra e descobre, ué, quem te ligou aqui? Quem é essa pessoa? E aí você se atrapalha todo, dizendo, é uma pessoa perguntando do serviço. Dono do carro lá da oficina, e como eu estava na oficina, perguntou se ficou pronto. Uhum. Entende que nesse ponto, o Jung chama de trickster, isso, nesse ponto você já convoca os monstros internos. Remonte e Leviatã já começam a vir. Essa situação vai criar confusão. As peças vão ficar furiosas. Guerras vão se instalar, copos vão voar. Soco na mesa, vidro quebrado, isso vai virar um inferno. Mas, então, quem movimenta essa trama nesse momento é Leviatã. Berremonte é um monstro, seria o equivalente do inconsciente de todos nós, né? O Epimeteu é o lado que nós temos em nós que fala isso é a realidade. Mesmo que eu sofra, eu sabia, já estou com medo no próximo evento, não vou passar na prova. Todos os clientes contam histórias semelhantes. Não vai dar, hein? Ai, meu Deus do céu, não vai dar. Eu digo, é possível que não dê. Eu sinto muito. Vai depender dessa luta interna, pessoal. Não depende de ninguém fora, mas essa luta interna, ela vai construindo no indivíduo e no coletivo os resultados dela. E aí o Berremonte começa a ouvir o Leviatã e ele diz: eu tenho uma ideia, diz o Leviatã. Ah, que ideia você sugere? Eu não consigo, veja, eu não consigo, parece eleições no mundo hoje, eu não consigo convencer o povo que eu tenho razão, né? Porque aquilo que está instalado, a consciência que está instalada, faz com que as pessoas acreditem na realidade como ela é. E aí, então, a trama começa. Veja, a trama é como é que eu vou fazer para seduzir o povo? E ele vai dizer na virtude.
Você precisa dizer que você tem uma virtude e o outro não. Insisto, 1886, Spitzer é judeu, no Império Austro-Húngaro. Ele não está nem na Rússia czarista, nem no planeta Terra 2026. E aí, né, o Berremonte diz, então nós temos que matar os três filhos. É bem legal essa parte do livro e da psique. Nós temos que matar os três filhos do anjo de Deus, anjo do Senhor. Nós temos que matar os três filhos. Assim o legado não vai adiante. E com isso, nós temos que também sugerir ao povo que, morrendo os valores herdados, eles vão ficar sem direção. O pessoal está no livro isso. Peraí, deixa eu ver onde está aqui a palavra. Ah, é. Aí o Leviatã diz assim: antes de tudo, refreia o teu desejo demasiado ávido e senta-te tranquilamente, pois meu conselho será bastante longo, e sem um pouco de paciência, dificilmente o suportarás. Veja que o Leviatã é quem vai criar o caos. Ele está montando as estratégias para o caos. Ele está mudando aquilo que o ser humano vai pensar depois que o caos vai se instalar. Como eu disse, Spitzer não vai colocar três filhos à toa. Ele vai colocar isso como uma trindade, a mesma que está acontecendo. A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ela representa isso. O Pai dá para o Filho o mundo, é o que o anjo do Senhor quer fazer, dar para os três filhos o mundo. Eles seguirão o que eu penso, eles vão manter o sistema como está, mas o filho vai ser, no caso, os três filhos, um número masculino, no caso, que, de novo, eu não li a história de vida do Spitzer, está aqui na minha frente, mas como eu entendo que ele é judeu, ele vai usar toda essa matemática judaica, como Rifio-Rofal, como esses elementos que ele propõe aqui ou ali. Então, ele está falando de um aspecto da imagem divina, mas, como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo. O pai está morrendo, o anjo do Senhor, que quer que o filho faça exatamente o que ele fazia. Então, esse sistema tem que ser desmontado e com, é claro, a evidente consequência sobre a população. Senão, o código ético-moral não muda, pessoal. Então, a ideia é matar os filhos do anjo do Senhor, ou seja, portadores do que já não é, através da instalação de um caos, instabilizando as pessoas sobre o amanhã. É essa a ideia. Para caber no nosso encontro de hoje, pessoal, essa ideia não é novidade, mas ela ganhou repercussão. Como eu disse, a repercussão é assim. A palavra caos sugere bagunça. A palavra entropia sugere que depois da bagunça
você tem um novo sistema de interpretação da realidade. Um sistema que implica na ideia de que o que era antes era mais simples do que o que vai ser depois. Na vida do indivíduo, isso acontece. Eu recebo as leis dos meus pais e, de repente, elas não funcionam. E não funcionam porque, como no caso do menino, o pai diz, vai ser diplomata. A mãe diz, não, 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 vai ser engenheiro. Ninguém pergunta para o moleque de 13 anos, você quer ser alguma coisa? Ele vai dizer, eu não sei. Não sei o que eu vou ser quando crescer. E aí, vejam que eu não sei o que eu vou ser quando crescer, implica na ideia, na fantasia dos pais, de que ele pode dar errado. É o TikTok invertido. Ou eu tiro o TikTok, ou eu ponho o meu filho na escola dos superdotados. Dos dois jeitos, sou eu decidindo. Dos dois jeitos, ou ele é superdotado e vai ser o gênio da física mundial, ou ele é um panaca que vai, se eu não exigir dele, ele vai repetir de ano e vai ser um traste. Vocês estão entendendo que dos dois casos, o futuro está na cabeça limitada dos pais. E é isso que a entropia sugere, que se você não desmontar os sistemas de certezas, o futuro não se apresenta com mais possibilidades. E essas possibilidades são mais afinadas do que as anteriores. Nosso debate aqui é de tipos psicológicos. E tipos psicológicos colocam esse elemento, uma dinâmica, se vocês estão percebendo. Há 100 anos atrás, quando entra um sistema novo de movimentação, ou seja, o petróleo vai virar combustível, e aumentando a velocidade das máquinas, seja elas os carros, também como as máquinas de tecelagem, passam a ser regidas por combustível. Antes era carvão. Ou era carvão direto, acho que não, acho que mas devia ter alguma coisa assim, ou era por ebulição, ou você tinha uma máquina a vapor, em que você ficava abrindo e fechando portinhas e o sistema movimentava as engrenagens para transmitir o movimento para as rodas. E as rodas andam. Mas veja, pessoal, olha que interessante, né, que é o que eu vou tentar apresentar daqui para frente. A perda de energia na forma de calor, ou seja, aquela fumacinha que vocês veem no trem, era de 70%. Aquilo não virava nada a não ser fumaça. Então, toda a energia da lenha, do carvão, se transformava em fumaça e só 30% virava movimento. Se vocês estão entendendo, se eu penso como meu pai, eu estou gastando energia de modo menos eficiente. Mas o meu pai só sabe fazer isso. E eu tentando fazer o que eu aprendi dos meus pais, perco a minha vida jogando fora energia na forma de calor, raiva, tristeza, fúria. E se eu achar um sistema mais eficiente
para colocar minhas potências, meu humor se acalma. E eu transmito não só agora para os meus filhos que que o meu sistema é mais eficaz, mais tranquilo, como digo para eles, o seu vai ser mais eficaz que o meu. Entende que ninguém é do bem ou do mal, nada. As pessoas só pensam vencido e gastam a vida tentando manter aquilo que não dá mais para manter. Então, quando o Jung coloca em tipos psicológicos essas, conscientemente, essas dinâmicas, ele nos oferece uma leitura, principalmente nas relações humanas, de interpretar a tensão envolvida em cada uma das tensões. Pais e filhos, o meu cliente, que eu já contei, se não contei aqui, contei em outros lugares, e quando o Flamengo perde, ele fica furioso e quebra coisas. E eu falo, mas você tem raiva do quê? Do Flamengo que perdeu? Então, o seu vício é Flamengo vencedor para sempre. Se ele não ganhar para sempre, você fica com raiva e destrói coisas. Então, essa energia que está estocada dentro de você precisa sair, porque você não vê, mas ela está atrapalhando sua atividade física, sua atividade profissional e a sua atividade emocional. Tudo está sendo contaminado. Você não vê, mas está lá. Uma energia que pode ser canalizada, para um projeto mais consistente. Ele começa Então, aí. tem energia até para segurar. Não, não é para segurar. Se segurar, se você reprime, ela vai estourar tudo. Tá bom. Ela vai virar uma doença, rasga o seu coração, seu intestino, vai virar uma Sim, só estou putrefácil, querendo né? dizer que tem energia envolvida em todo o processo. A Tem ideia energia. nova ou na ideia velha. Isso. A ideia velha, ela diz: levei a minha energia até esse ponto. É só ver o planeta. O que está acontecendo no planeta é que o sistema de combustão está desaparecendo, o petróleo. Ah, por falar nisso, e falando nisso, você viu o alerta urgente mundial, pelo que eu vi que porque o Nicolas dos Estados Unidos recebeu também de misoginia, que hoje apareceu nos celulares de todo mundo, Não, não? quer É dizer, misantropia. é, Misantropia, A isso. misantropia, perdão. não vê, Foi um não, alarme que não. soou às 1h30 da manhã. É mesmo? Da Alerta Defesa da. Civil. Que Mas coisa. não, foi hacker. Não, eu sei que foi hack. Ah, só pode ser, né? Mas foi a nível mundial, porque o Nicolas também recebeu. Celular do Nicolas é comprado aqui? Esse não. Pessoal que eu saiba, não, não sei. Então, então é internacional mesmo. Não vi, não. No meu não tem isso. Acho que eu não recebi. Então, não precisa me preocupar com isso, que eu não recebi, nem sei de nada. Eu recebi, mas não vou me preocupar também. É, mas é um alerta, o inconsciente faz das suas, né? O trickster, onde tem fumaça, tem fogo. Até ET agora já estamos na história. Mas só para terminar, a sua pergunta é importante. Sim, nós temos que definir, energia não é uma coisa fácil de definir. Então, você pode dizer,
sei lá, meu carro quando é mais potente que o outro carro, tá? Isso é uma leitura de comparação, né? Porque o que eu ia dizer agora é que o que está acontecendo é que o sistema de movimento da estrutura humana está mudando de combustível de energia a partir de combustão, combustível de combustão é pleonasmo, mas está saindo de combustível de, de sistemas de combustão para sistemas eletrônicos. E o sistema eletrônico é mais potente que a combustão. Um elétron, né, quando ele se solta, aliás, do sistema atômico, ele emite uma energia enorme, como a bomba de Hiroshima, por exemplo, a bomba de hidrogênio. Então, o ser humano não pode usar as mesmas leituras de vida, tendo na mão um elemento muito mais devastador. Eu preciso de um código ético, esse é o nosso tema aqui. Eu preciso de um código ético que contemple a razão humana e o afeto humano de uma civilidade maior. É isso que eu estou dizendo, isso é irreversível. Não tem como evitar isso. O aspecto entrópico do sistema, ele não volta para um sistema menos entrópico, de menor entropia. Ele avança para um sistema de maior entropia. E o Interessante. caos da vida do indivíduo é igual. Falamos isso em outros fóruns, mas no próximo encontro, nesse sistema que eu estou trazendo aqui, que vai desencadear os próximos eventos. Marcos, só uma Oi. dúvida. Ontem eu estava pensando, lembrando de alguns conceitos que você trouxe há alguns anos sobre como esse sistema vai se renovando, né? Então eu lembrei por conta da Cazé TV, né? Que a Amanda me perguntou alguma coisa, né, sobre eles, daí eu falei, eles queriam, de alguma forma, né, dar acesso às pessoas a jogos, né, enfim, coisas que eram só pagas, estavam ficando só pagas e tal. E aí eles recebiam piques e começou a bombar e tal, e aí hoje eles são esse fenômeno, né? Então, Mas aí é engraçado, porque hoje eles, tipo, de 5 em 5 minutos tá falando da Brahma, da Beth, sei lá quem, das Beth, sabe? sim, E aí eu sim. fiquei pensando, Coca-Cola. É a é, Coca-Cola, entendeu? Até, sei lá, enfim. Eu fiquei pensando como como que algo teoricamente novo não seria, sabe, assim, ou já está obsoleto de novo para alguma outra coisa aparecer de novo. Eu não consegui entender, sabe, essa dinâmica. olha, o sistema, mas eu não tenho como vai ser no próximo bloco isso, mas a corrupção nos seduz. É. É evidente que, para mim, é evidente que o sistema já está contaminado. E assim, a corrupção seduz e exércitos conservadores, vamos supor, já entram em ação. É porque a corrupção, ela mostra o buraco. Sim, A palavra corrupção é olhar onde está, onde tem uma ruptura. tá. Veja, também é corrupção, a ideia do meu cliente de que o amigo dele pode ter tido um caso com a esposa. É corrupção isso. Sim, sim, Ele deseja do amigo dele algo que ele não tem e quer qualificar isso.
Como Mas é corrupção, o pai tá brigado com a avó. como é a corrupção, o pai ter brigado com a avó, perfeitamente. Isso. Ou a mãe com o filho, exemplos do cotidiano. Eles acontecem. Ele veio tanta bordoada hoje que eu acho que Nada! já tá bom de acabar o curso. Já acabou, já acabou. Então, tá Tá bom. vendo, Su? Você acabou de descrever o Leviatã. Ah, é? É, Tá bom. o Tchau, caos é Ivi. isso. Tá bom. Beijo, pô. Obrigado pela Beijo presença. para todo Desculpe mundo. Tchau. pela Até. Tchau, bom fim confusão. de semana, pessoal. Bom Igualmente. final de semana. Nos vemos mês que vem sobre esse tema, porque o caos vai começar. Tá bom. Beijo, gente. A gente Beijo. entra com os exemplos e você com teoria. Isso, Né? pode ser. Não, Então, mas eu também sou exemplo. Não se preocupa, não, tá bom. que meus exemplos vivos estão aqui, não tem todo o tempo, todo dia. Tá bom. Beijo para todos Beijo, vocês. beijo. Tchau, Prazer. Beijo, obrigada. pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.